Fala, gurizada. Então, aqui é Eduardo, do Tendência Traders Club, tá? Eu vou mostrar hoje uma ferramenta. É uma ferramenta muito simples, mas eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Uma planilha que a gente tem utilizado dentro do Clube VIP. Eu estou disponibilizando aí para a comunidade em geral, tá? É uma planilha que ela faz a correlação entre o dólar cheio e o dólar mini dólar, tá? É importante a gente saber, né, que toda vez que a gente está no mercado, uh, tem divergências entre o que é executado no dólar cheio e no mini dólar, né? Ocorrendo essa divergência, o que acontece? Às vezes a gente vê mais fluxo entrando no dólar cheio e às vezes entrando mais fluxo no mini dólar, ok? Normalmente a gente tem essa ferramenta que vocês estão vendo aqui na minha tela, tá? Que é o Cumulative Delta, né? O Cumulative Delta é a acumulação de agressão, tá? Que está ocorrendo no mercado. Aqui no caso é no ativo do mini, tá bom? E isso aqui é óbvio, o mercado está fechado agora, mas vocês, se colocarem isso, vocês vão ver, né, que normalmente quando o mercado pega uma tendência ou um movimento é maior, ele tende a respeitar, né, um movimento de agressão, volume cada vez maior de agressão, que vai aumentando, aumentando, aumentando até estourar, né? Aqui eu tenho uma média de exponencial de 17 períodos só para ver a tendência da agressão. Lembrando que o que movimenta o mercado é a agressão com volume faz o movimento andar, né, de uma forma mais rápida a nosso favor. Então, se tu, por exemplo, está comprado e começa a ocorrer ver isso aqui, obviamente a tendência é virar, né, o mercado contra ti, tá bom? Mas então essa ferramenta é gratuita no Profit, não tem nenhum mistério, né? Vocês podem botar aqui, ó, por exemplo, a Cumulative Delta, ó, e inserir dentro do próprio no gráfico de preços, etc. Não tem mistério, né? Vou botar aqui uma janela inteira de inserir indicador de preço, só, por exemplo. Vocês estão vendo aqui, ó, indicador de preço e a agressão que ocorre dentro desse período de 1 minuto. Na outra vez a gente gosta de usar o 5R, porque o 5R a gente vê a acumulação dentro de uma faixa de preço, né? E não apenas dentro de 1 minuto. Tu não vê dentro do período de 1 minuto, a gente vê dentro de uma faixa de preço, tu vê aquela agressão, né, independente do tempo, né, se estão agredindo dentro daquela faixa de preço ou não. Tá bom? Mas vocês podem usar no gráfico de 1 minuto, 5 minutos e tudo mais. Até aí tudo bem, sem mistério. Só que a questão é o seguinte, muitas vezes eles estão comprando, aqui está entrando compra no mini, por exemplo, e no cheio está entrando ao contrário, né? Então a gente vê às vezes entrando agressão compradora no cheio, né? E no mini estão vendendo. E aí o mercado fica naquela instabilidade, a gente não sabe se vai ou se sobe, porque o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma arbitragem, né, entre compra no cheio, tá bom? E venda no mini, né? E aí o preço não se desloca, porque a gente não sabe qual volume está agredido entre um e outro. Né? Se eles estiverem agredindo mais no mini, o mini vai deslocar o preço para baixo, né? E o cheio, apesar de estarem comprando, né, não vai subir. Então a gente fica com aquela indecisão, o que nós fazemos agora, né? Em virtude disso, né, com a ideia aqui dos nossos membros, do Alex, a gente acabou criando essa planilha aqui, que é uma planilha, tá bom, pessoal, que faz puxa esse dado, né, do Profit, ok? E nos dá na hora, né? Não tem como criar esse indicador, porque esse indicador, o Profit, ele não nos autoriza a cruzar informações de ativos no mesmo indicador, mas a planilha do Excel ela é possível. Então o que a gente pegou aqui, ó? A gente pegou, por exemplo, o fluxo de agressão, tá? Colocamos aqui, a gente tem aqui as variações, né? Os juros, tá bom? Que é importante saber se o juros está no mesmo caminho também, né? Os juros, não se lembre que a gente opera contrato futuro. Contratos futuros, eles têm os juros dentro da sua precificação, mas isso é vídeo para outro momento. Então, o que você tem que saber? Se o fluxo de agressão, tá, tiver a favor do cheio e do mini ao mesmo tempo, aqui vai estar o saldo positivo, ok? Então, o fluxo tem que estar positivo. Se aqui tiver verde, vai significar que existe um volume maior de agressão na compra, né? E a tendência é o preço se manter em alta ou se deslocar, né, para cima, ok? É a mesma coisa ao contrário, né? Se aqui tiver para baixo, né, a tendência é se deslocar
né, para venda. Só que você tem que entender o seguinte, isso aqui, tá? A grande jogada é que o volume de agressão no mini, a gente aqui fez proporcional ao cheio, tá? Então isso aqui não é o volume do mini, um contrato de mini, é como aqui corresponde ele vai fazer a mesma leitura que tivesse um lote do cheio, que a gente sabe que corresponde a 25 minis, vai fazer a leitura aqui então de 25 minis, tá? Para determinar o que, né? Fazer justamente uma correlação perfeita entre qual o volume de ambos os ativos que estão dominando o mercado. É importante a gente saber o seguinte: o dólar, só existe um dólar, tá, pessoal? Não existe $2. Ah, tem um dólar cheio e um dólar mini, tá? Isso não existe. O ativo é único. Ele é o dólar, né? O que existe é o derivativo dele. Então a gente tem o derivativo que é o mini dólar e o derivativo que é o dólar cheio, que é um contrato inteiro de dólar, e o mini dólar que é justamente para dar mais liquidez no contrato, etc. Mas enfim, a tendência é que os dois têm que andar para o mesmo lado, para o preço se deslocar. Se tiver tendo muito volume de um lado e pouco do outro, aquele com maior volume tende a carregar. Então vocês podem verificar que o mini tem trabalhado, olha o volume da última sessão, a gente vê aí ó, 6,28, né? Ou seja, aqui a gente está trabalhando em quantidade, então 6 quilos, né? 6.028 lotes aqui de agressão compradora, né? E no cheio, só 3. Né? Então a gente 2,98, não chega nem a 3. Então a gente vê aqui o que existe o quê? Tá claramente o volume do mini carregando o lote do cheio, o contrato do cheio, né? Muitas vezes a gente passa para pensar, o cheio que comanda o mercado e etc. A gente vê que na tendência, hoje, né, não é o que ocorre. A gente vê que quem está carregando é o mini. Às vezes o que acontece? A gente vê aqui entrando muito lote no cheio e de repente dá uma paulada no mini, digo, e dá uma paulada no cheio e o preço desloca um pouco, mas o cheio acaba ainda depois retomando o movimento e acaba comandando os trabalhos, tá? Acaba comandando o deslocamento do preço de uma forma macro, né, de uma forma prolongada durante a sessão. É importante, né, vocês sempre verem que se tiver uma discordância, por exemplo, aqui está vermelho e aqui está verde, provavelmente o preço vai estar travado, vocês vão ver uma lateralização de mercado, porque estão fazendo uma arbitragem, né, eles estão comprando num ativo e vendendo no outro, né, estão fazendo uma arbitragem entre spreads e etc, né, vários outros fatores, tá bom? Então, a grande jogada aqui é vocês verem isso aqui em funcionamento, tá bom? Para pegar essa planilha, é só acessar aqui embaixo na descrição, vai ter os nossos links da nossa página do Tredência, e vocês vão procurar lá o nosso grupo do Telegram. Indo para o grupo do Telegram, a planilha vai estar disponibilizada lá em arquivos, é só ir lá, baixar, vai estar fixada lá nas mensagens fixadas no painel, vocês baixam lá, é uma planilha gratuita para todo mundo, tá bom? Aqui a gente vai ter o índice de volatilidade, tá? Vocês vão poder ver o range do dia calculado imediatamente, né? É tudo calculado na mesma hora, também do índice, tá? Aqui é o fator, né, percentual, tá bom? Que está sendo trabalhado de 25 lotes, né? Justamente para a gente considerar 25 lotes e aqui é o fator de pontos trabalhados, né? Então a gente vê aqui ó, o gráfico de pontos, tá? Um gráfico de pontos de 8, né, seria o adequado pela volatilidade, e no Renko seria um de 4, 5R hoje, tá bom? Mas isso aqui é só, ó, por exemplo, já no índice seria um gráfico de 23R, né? Então isso é só para vocês terem uma ideia mais ou menos da volatilidade que está trabalhando, para você trabalhar com um gráfico de pontos ou de Renko, tá? Mas isso aqui, o mais importante é isso aqui, tá bom, pessoal? É vocês verificarem o fluxo de agressão. O que acontece? Aqui tem uma aba dados, tá bom? Que vocês têm que baixar todos esses dados aqui, tá bom? Para a planilha. Vocês estão vendo aqui, ó, WDO, DOFUT, INFUT, INFUT, as DIs, tá aí a PETAX. Como é que faz para baixar isso aqui, pessoal? Esses dados, né? Vocês só vão fazer isso uma única vez. A primeira coisa que você tem que fazer é entrar no Excel. Vocês vão aqui em arquivo no Excel, vocês vão em opções, tá? E aí vocês vão aqui, ó, cadê? Avançado, né? Central de confiabilidade, tá? Vocês vão em configurações da central de confiabilidade,
né, vão em conteúdo externo e colocam aqui, ó, habilitar tudo, ó, habilitar, 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 habilitar e põe OK. Se isso não estiver habilitado, o Excel de vocês não vai permitir que vocês puxem dados externos, tá? E aí ele tem um bloqueio já que vem de fábrica, né? Todos os Excels têm esse bloqueio. Então vocês têm que botar isso aqui para funcionar. Aí vão botar OK e OK e tá tudo pronto. E aí o que vão fazer? Agora é a hora do Profit, arrumar no Profit. Vocês vão aqui deixa eu ver aqui se eu não me engano, cotações, tá? Vão deixa eu ver aqui, exportar em tempo real, tá? Exportar em tempo real. E vocês vão fazer aqui, adicionar ativo, tá? Então vocês vão botar aqui, ó, por exemplo, ó, aqui deu, deixa eu pular a altura aqui, tá? Ó, deu foot, tá? Ó, né? Aí vocês vão botar aqui, ó, adicionar. E aí tem que ficar tem que adicionar todos esses ativos que estão aqui, ó, no painel, tá bom? Colocou tudo, adicionar, tudo lindo, ótimo, maravilha, não precisa fazer mais nada. Depois disso, você tem que ir aonde? Aqui, ó, atributos, tá? Você tem que deixar selecionado esses aqui, ó, data, última, abertura, máxima, mínima, fechamento, variação, tá? E só, podem ver que o crescente tá tudo sem nada, tá bom? Então, só deixa selecionado esses aqui. Depois, vocês vão em indicadores. Vão em indicadores e aí vocês vão ver aqui tudo sem nada, 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 exceto lá. Esse aqui, ó, tem o TR, volume de agressão, TR, volume de agressão, saldo, TR, volume de agressão, venda. Tá bom? Tem que ficar exatamente como tá aqui. Configurações aqui, vocês vão puxar uma planilha tipo DDE, tá? Microsoft Excel, copiar o título de cada coluna, perfeito, tá? Aqui tudo certo. Tem mistério, vocês vão botar aqui, ó, em OK, tá? E né? Depois vocês vão botar em copiar. Aqui quando eu coloquei OK, ele saiu. Mas depois vocês vão botar aqui, ó, em copiar. Botaram em copiar, tá copiado. Se é a primeira vez que vocês estiverem fazendo isso, ele vai aparecer uma mensagem dizendo o que vocês têm que fazer e etc. Mas não precisa se preocupar, é só colocar aqui em copiar, tá bom? E aí, OK. Quando colocou OK, copiar, vem na planilha. Vocês estão vendo essa planilha que está escrito aqui, Asset, aqui em cima. Eu deixei já amarelinho. É aqui que tu vai colocar o copiar. Então tu vem nessa célula e coloca um Ctrl V aqui, ó. Ctrl V. Olha lá. Tá pronto. Vocês viram? Copiou tudo e agora o fluxo aqui de dados vai ficar em tempo real, tá? Quando o mercado abrir, vai começar a funcionar. É muito simples, muito fácil. Eu vou disponibilizar essa planilha para todos vocês. Isso aqui, pessoal, significa o quê? Quando tiver tudo verde, significa que o fluxo ele tá para um lado só. Se ele está para um lado só, a tendência é o preço se deslocar mais rapidamente a favor de uma compra, né? Se tiver verde. E se tiver vermelho, para uma venda. Agora, se tiver divergente aqui, começa a ter algum problema nessa questão, porque pode o mercado estar lateralizado, podem eles estar fazendo uma arbitragem, podem eles estar comprando no mini e vendendo no cheio para depois vender tudo no mini. Então, a gente acaba ficando meio cego para a questão do que fazer. Então, é importante que se estiverem batendo ou tomando, né, tudo para o mesmo lado, vocês estão comprando cheio e comprando mini, a tendência é o trade de vocês andarem, né? Agora estão vendendo cheio e comprando mini, a tendência é lateralizar, tá bom? Então vocês vão ficar, se vocês ficarem observando a planilha, vocês vão ver que isso aqui vai ajudar muito na tomada de decisão de vocês, porque é uma bela ferramenta para vocês conseguirem determinar se vocês vão continuar no trade, se vocês vão sair a realizar naquele momento, ou até mesmo para uma possível entrada, porque vocês veem fluxo entrando a favor muito forte junto nos dois, é hora de entrar no trade, obviamente, e segurar, tá bom? Essa planilha aqui é uma planilha gratuita, tá? Não vai ter aqui nenhum tipo de restrição, nem nada. A única coisa que eu peço para vocês é que curtam o vídeo, tá? Deem um joinha, entrem lá no nosso grupo do Telegram, obviamente, para baixar a planilha. E também, né, pessoal, compartilhem aí com o máximo de pessoas possíveis, né, isso aqui, porque isso aqui é um dado que, infelizmente, é disponibilizado, mas a gente não tem nenhum indicador ou nada do tipo no Profit ou em qualquer outra ferramenta que faça essa leitura para nós, por enquanto. Então, a gente criou essa planilha aí, porque isso aqui, obviamente, é uma leitura que os big players, né, fazem, né? Eles não, né, se tiver todo mundo comprando, a tendência é eles também comprarem a favor do movimento. E a gente às vezes fica procurando um topo ou um fundo, quando tu vê que não existe
nenhum indício disso acontecendo, né? Ainda mais se tiver os DIs todos positivos, se tiver o fluxo de agressão dos DIs positivos, né? O 22 já está praticamente acabado, não tem muito mais o que fazer, mas o 23 e o 24 está ok, tá bom? No futuro, não se preocupem, eu vou atualizar essa planilha com novos DIs, a gente já está no final do ano, que daí nós vamos para o 23, 24 e o 27, e aí eu vou deixar atualizado aqui para ajudar vocês. Quem estiver vendo esse vídeo agora, antigo, né, não precisa se preocupar, que vai ir lá no nosso grupo no Telegram e conseguir baixar normalmente, tá bom, pessoal? Se tiverem dúvidas em relação à planilha ou alguma outra situação, nos procurem no Telegram lá do Tredência, que a gente dá atenção lá para todo mundo, ok? Um abraço a todos e tenham uma ótima semana. Falou!